bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Python. No vídeo anterior nós instalamos o Python 3.8 e deixamos o nosso computador prontinho para começarmos a trabalhar. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar efetivamente sobre programação básica e mostrar para vocês o funcionamento da ferramenta. Hoje nós vamos falar sobre variáveis, operadores e alguns tipos de dados. Antes da gente começar, é importante dizer uma coisa que tem que ficar muito claro daqui para frente. O Python é uma linguagem case sensitive. O que isso significa? Significa que digitar alguma coisa com letras minúsculas é diferente de digitar a mesma coisa com letras maiúsculas. Isso vai fazer muita diferença na hora de nomearmos as variáveis e utilizarmos os comandos básicos do Python. Mas o que é uma variável? Uma variável é basicamente a forma que nós vamos usar para representar o valor no nosso sistema. Muito parecido com a matemática. Na função f de x é igual a x ao quadrado, por exemplo, x é a nossa variável que pode assumir diferentes valores. E nesse caso, para cada valor de x, nós temos um resultado diferente. Então vamos supor que a minha variável número seja igual a 5. Então, a partir desse momento, quando eu falar em número, o Python vai entender que eu estou me referindo a esse número 5 aqui. Se ao longo da minha... Vamos colocar aqui, número, já está me mostrando o número 5. Se ao longo do meu programa, do meu sistema, eu quiser modificar o valor do número para 7, então número igual a 7, sempre que eu me referir a número, o Python vai considerar o número 7. Para representar uma variável em Python, existem algumas regras. A primeira regra é que você deve utilizar letras, números e o caractere underline, que é esse caractere aqui. Ele é o único permitido para nomeação de variáveis em Python. Mas tem um detalhe, você jamais pode começar uma variável com um número. Então, por exemplo, se eu utilizar uma variável número 1 é igual a 2, sei lá, essa variável aqui é válida. Número 1 é igual a 2. Agora, se eu digitasse um número é igual a 2, ele vai me dar um erro de sintaxe. O erro de sintaxe é o erro mais básico, significa que alguma coisa que você digitou no seu código está errado, foi digitada de maneira errada. A segunda regra é que o Python, como toda linguagem de programação, tem algumas palavrinhas que são reservadas para o uso do sistema. Essas palavras eu vou deixar aqui na tela e você jamais pode utilizar nenhuma dessas palavras como uma variável. Além disso, para facilitar o entendimento seu e de outros programadores que possam vir a trabalhar no seu código, nós seguimos algumas convenções chamadas de boas práticas de programação. Eu vou falar constantemente a respeito dessas convenções ao longo do curso, mas o que diz respeito às variáveis é apenas uma. Variáveis sempre com letras minúsculas e constantes com letras maiúsculas. Então, se eu disser que a minha variável número é igual a 5, como no exemplo que usamos antes, e esse número estiver em letras minúsculas, significa que isso é uma variável. Se eu disser que número com letras maiúsculas é igual a 5, eu estou falando de uma constante. Abrindo um parênteses aqui, eu não vou entrar muito no mérito de funcionamento de uma constante, porque o próprio Python, sendo uma linguagem de script, que é como a gente chama, não tem essa definição. Mas basicamente é um valor que não vai mudar ao longo do seu programa. Por exemplo, o número π, se você precisar utilizar em algum sistema, ele é 3,141592 e ele sempre vai ser 3,141592. Uma variável também precisa ter alguns tipos de dados definidos. Então, se a minha variável número for igual a 5, o Python entende que a minha variável número é do tipo numérico e inteiro. Eu posso verificar isso utilizando a função type. Então, type de número é uma classe inteiro. Então, os tipos possíveis de dados em Python são o inteiro, como eu acabei de mostrar, o nosso número igual a 5. Eu posso também definir um valor como um ponto flutuante, que no caso é um número real, é um número com casas decimais depois da vírgula. Então, digamos que o meu número passe a ser, no nosso exemplo de antes, 3.14, que é o número do π. Esse daqui é um tipo ponto flutuante, ou como a gente chama em inglês, float. Nós temos também a string, que é um tipo de dado que pode ser utilizado para guardar sequência de caracteres, como um nome, por exemplo. Então, meu nome, Ricardo, ou até textos maiores, como por exemplo uma matéria publicada num jornal. Aqui só um detalhe.
nós sempre vamos representar uma string entre aspas simples ou aspas duplas. Então eu tenho meu nome Ricardo, e o sobrenome Masório. Se um valor estiver entre aspas, via de regra ele é uma string. Vamos verificar isso então com a função type. Então type de nome, a classe str de string. Nós temos também os dados lógicos, ou como vamos chamar, booleanos. Eu tenho uma variável flag, por exemplo, que possui um valor verdadeiro, true, dessa forma, com o T maiúsculo aqui, certo? Ou falso. Então flag tem o meu valor falso, o valor de tag é falso, e o tipo de flag é da classe booleano. Preste muita atenção nesse tipo de dado, porque ele será muito importante no futuro quando nós formos trabalhar com comparações de números, por exemplo, utilizando operadores relacionais. Então, por exemplo, nós vamos dizer que eu tenho uma variável número, ela tem um valor de 3,141592 nesse momento. Eu quero testar se no meu código a variável número é menor do que 5. Como você pode perceber, isso daqui retorna um valor em booleano. O tipo, então, desse meu teste, tipo de número menor do que 5, ele vai retornar um booleano. Nós temos também os tipos listas, tuplas e dicionários, mas esses nós vamos deixar para falar sobre eles mais para frente. Em alguns momentos eu vou precisar fazer uma conversão de dados, ou seja, transformar um valor que seja um tipo numérico, por exemplo, em string, ou transformar uma string em valores numéricos e por aí vai. Então vamos supor que você precisa fazer um sistema para calcular a validade de um CPF, para dizer se um CPF é válido ou não. Um CPF ele tem lá 11 caracteres numéricos e vários cálculos aritméticos são feitos entre esses caracteres. Então você vai receber um CPF no formato de string e você precisa transformar essa string em um número inteiro para fazer esses cálculos. Para isso, então, nós temos essas funções. Temos a função int. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um número n igual a 3. Dessa forma. Perceba que como ele está entre aspas simples, esse meu n ele assume um tipo string. Eu posso verificar aqui, o tipo de n é uma string. Mas eu quero somar esse meu 3 aqui com 5, sei lá. Eu vou utilizar a função int de n mais 5, por exemplo. Ele me retornou 8. Se eu fizesse uma soma de n na forma que ele está, numa string, com o número inteiro 5, o que aconteceria? N mais 5, ele dá um erro dizendo que não é possível concatenar essa string com um inteiro. O que significa concatenar? Basicamente é juntar duas strings. Então se eu tivesse, por exemplo, n mais 5 como uma string, ele me retornaria 35, porque é o número 3 e o número 5 unidos. Quando nós estivermos estudando sobre operadores, nós vamos ver que esse sinal de mais ele serve tanto para a soma de números numéricos, de valores numéricos, como para a concatenação de strings. Da mesma forma, se eu tiver um número inteiro, por exemplo, e eu preciso de um ponto flutuante, preciso converter ele para um ponto flutuante por algum motivo, eu posso utilizar a função float. Então, por exemplo, o meu valor de n ele é 3. 3 é uma string, né? Vamos modificar n como o número 3. Então, meu valor de n agora é 3 inteiro numérico e eu quero transformar isso num ponto flutuante, num número real, né? Um número com casas decimais depois da vírgula. Um float de n é 3.0. Então você percebe que ele adicionou uma casa decimal depois da vírgula. Nós também temos a função str, que vai fazer a conversão de um valor numérico para uma string. Então, por exemplo, str de 3, eu tenho 3 entre aspas, né? Representando uma string. O str também vai ser utilizado depois para fazer conversão de outros tipos de dados, como as listas, tuplas e dicionários em strings também. Além disso, nós temos também a função list,
que vai converter um dado para uma lista, e a função dict, que vai converter os dados num formato específico, uma lista num formato específico, ou uma tupla, né, em um dicionário. Agora falando um pouquinho sobre operadores. Um operador, como o nome já diz, ele serve para realizar uma operação, seja uma operação aritmética, no caso de números, seja uma operação de concatenação, no caso de strings, como a gente viu antes, uma comparação entre dois dados, como a gente fez, a comparação de número ser menor do que 5, por exemplo. Ou seja, um operador ele serve para relacionar um dado com o outro. Então, quando eu digo, por exemplo, que a minha variável número é igual a 5, eu estou utilizando aqui um operador de atribuição igual para definir um valor 5 para a minha variável número. Se eu disser, por exemplo, que número 2 é igual a número mais 3, eu estou utilizando, além do meu operador de atribuição, um operador aritmético de soma para somar o valor de número, da variável número, com 3. Então, no caso, o número 2 passa a ser 8. Quando nós vamos trabalhar com números, além do operador de atribuição igual, nós temos os operadores aritméticos, mais, menos, vezes, dividido e resto. Então, esses aqui são os operadores, mais, menos, dividido, vezes e resto, representado pelo símbolo percentual, né? O que é esse resto? Quando você faz uma divisão de um número por outro, você tem o numerador, digamos 4 dividido por 2. Você tem o numerador 4, o denominador é 2 e o resto dessa divisão será 0. Agora, se você fizesse, por exemplo, uma divisão de 5 por 2, o numerador seria 5, o denominador seria 2 e o resto dessa divisão daria 1. Essa é, inclusive, uma forma de você identificar se um número é par ou ímpar. Sempre que o número for ímpar, o resto dessa divisão vai ser 1, e sempre que o número for par, o resto será 0. Além disso, nós temos também o operador de potenciação, ou seja, um determinado número ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é representado dessa forma, 25. O resultado. É importante dizer aqui que a potenciação é feita através de um operador, mas a raiz quadrada, que é o inverso da operação de potenciação, é feita através de uma função, e que nós vamos ver mais para frente. Além disso, no Python, nós também temos os operadores de incremento e decremento, que nós vamos usar bastante. Para que eles servem? Digamos que eu tenho uma variável a que seja igual a 0. Essa variável, em algum momento do meu código, eu vou precisar incrementar essa variável. Eu vou precisar adicionar 1, por exemplo, ao valor da variável, sempre que o meu sistema passar por essa linha de código. Então, como que ficaria isso? A mais igual 1. Dessa forma, eu estou dizendo exatamente que o A é igual ao valor de A, o valor que A já tinha, mais 1. Né? Essa minha variável A, ela possuía aqui no meu código o valor de 0, e aqui eu fiz um incremento de 1 nela. Então agora ela possui o valor de 1. Se eu incrementar mais 1, ela vai possuir o valor de 2 e assim sucessivamente. Nós temos também um operador de decremento, que é exatamente o oposto. A minha variável A tem o valor 2 aqui no meu código. Se eu fizer um decremento de 1 nela, menos igual a 1, ela passará a ter o valor de 1. Se eu fizer um decremento de 1, de novo, ela vai passar a ter o valor de 0. E além disso, nós temos os operadores numéricos relacionais, ou seja, os que fazem uma comparação de um número com o outro. Se um número é menor do que o outro, se é maior, se é diferente, se é igual e por aí vai. Então, para a gente testar se um número é igual ao outro, digamos A igual a 0, como é que eu vou fazer esse teste? Eu não vou fazer dessa forma, porque assim eu estou atribuindo que o valor da minha variável A será igual a 0. O teste é feito com 2 sinais de igual. Então, A igual a 0, eu estou verificando, estou fazendo um teste, e ele vai me retornar um valor booleano. Se eu verificar que, por exemplo, se A é igual a 1, ele vai retornar falso, porque o meu A possui valor de 0, nesse momento. Agora, se eu quiser verificar se o meu A é diferente de um determinado valor, eu vou verificar dessa forma. A
ponto de exclamação igual e o valor. Então A diferente de 5, no caso ele retornou verdadeiro porque o meu A é igual a 0 e 0 é diferente de 5. Para verificar se o meu valor A é menor do que algum valor, lembra lá da tia Gertrudes, do pré-3, a boca do leão, é só usar a boca do leão. Para onde a boca do leão está apontando seria um valor maior no caso. Então A menor do que 5, é assim que nós vamos representar. O A maior do que 5 é dessa forma, né, nesse formato. Aqui ele retornou falso, porque 0 não é maior do que 5. O A menor ou igual a 5 é representado dessa forma. E o A maior ou igual a 5 é representado dessa forma aqui. Agora, quando a gente está trabalhando com strings, eu vou criar duas strings aqui para a gente brincar um pouquinho. Então eu tenho a minha string nome, que é Ricardo, e a minha string sobrenome, que é Mazzoli. Se eu utilizar o operador de soma, o símbolo de mais, eu posso fazer a concatenação da string como a gente fez antes. Então nome mais sobrenome é igual a Ricardo e Mazzoli, no caso. Eu poderia, por exemplo, fazer um nome mais espaço mais sobrenome. Esse espaço aqui é uma string com um espaço em branco, né? É um espaço dentro de aspas. Então aqui eu tenho, por exemplo, o nome completo de uma pessoa. Além disso, vamos supor que eu queira que a minha variável nome seja multiplicada várias vezes, ou seja, o nome apareça, eu tenho uma string com 3 vezes o valor do meu nome, com 3 vezes escrito Ricardo. Como que eu faria isso? Nome vezes 3, ele me retorna exatamente isso. Além disso, quando nós estivermos trabalhando com valores booleanos, nós temos dois operadores que também podemos utilizar, que é o e o ou. O que eles significam? Digamos que eu tenha 4 variáveis, as variáveis A, B, C e D. Uma variável A tem um valor de 2, a variável B tem um valor de 3, a variável C tem um valor de 5 e a variável D tem um valor de 7, por exemplo. Eu quero testar se A é menor do que B e, ao mesmo tempo, se C é maior do que D. Então, como que eu faria isso? A menor do que B, isso aqui vai me retornar um valor booleano. E C maior que D vai retornar outro valor booleano, um verdadeiro e o outro falso. Se eu quiser fazer esse teste em uma linha só, eu vou ter A menor do que B, and, né? C maior do que D. Então, nesse caso, ele vai me retornar falso. No caso do operador lógico AND, né, como que ele funciona? Sempre que as minhas duas premissas forem verdadeiras, ou seja, A menor do que B for verdadeiro e, ao mesmo tempo, C for maior que D for verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro. Então, true and true, ele vai retornar true. Se qualquer uma das duas premissas ou as duas premissas forem falsas, ele vai me retornar falso. Então, se eu colocar um false and true, o resultado vai ser falso. E true and false, o resultado também vai ser falso. Falso e falso, and false, o resultado também é falso. Então isso é uma regra, você sempre pode esperar que ele vai funcionar dessa forma. Nós temos também o conectivo lógico OU. Então, se eu quiser testar se A é menor do que B ou OR, C é maior do que D, o resultado vai ser verdadeiro. Por quê? No caso do OU, sempre que uma das premissas for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se as duas premissas forem falsas, o resultado é falso. Então, se eu tiver true ou true, eu tenho verdadeiro. True ou falso, eu tenho verdadeiro. Falso ou verdadeiro me retorna verdadeiro, porque o meu segundo valor é verdadeiro. E falso ou falso vai me retornar falso. Nesse momento é importante que você entenda isso, mas não precisa se preocupar muito em ficar decorando ou alguma coisa assim.
A gente vai usar tanto isso que isso vai acabar entrando por osmose. Então é isso aí. Vamos então finalizar o console do Python com o comando kit e vamos começar a fazer o nosso primeiro programa. Então eu já estou aqui com o meu Atom aberto. Caso não esteja aparecendo essa barra aqui do lado, vocês podem pressionar o Ctrl e o contrabarra do teclado e essa barra aparece. Eu criei aqui uma pasta curso Python para a gente começar a brincar. E vamos criar um arquivo aqui. Vamos criar um arquivo aula01.py, né? Aqui uma mensagenzinha de erro. Beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, quando nós formos iniciar um sistema, codificar um sistema, o primeiro comando que nós vamos dar é esse daqui. Acostume-se sempre a fazer isso. Não que isso seja obrigatório, que se você não fizer, vai acarretar em algum problema no seu código. Mas muitos problemas podem ser evitados se você fizer isso. Que é o quê? Configurar o seu código para codificação de caracteres UTF-8. O que são os caracteres UTF-8? Na língua inglesa, eles não utilizam determinados caracteres, como por exemplo, caracteres com acento, né? E, O com acento, A com tio, C cedilha. Não existem palavras com esses caracteres. Então aqui nessa linha, com essa codificação, configurando para codificação UTF-8, nós estamos configurando o nosso código, dizendo que no nosso código nós podemos utilizar caracteres especiais, caracteres que tenham acento circunflexo, tio, C cedilha e etc. Tá? Além disso, antes da nossa linha, perceba que a gente colocou aqui o símbolo de cerquilha, esse é o nome do símbolo, mas é um hashtag. Sempre que nós quisermos fazer um comentário no nosso código, que é algo que o Python vai ignorar quando ele estiver executando o nosso sistema, nós podemos colocar no começo da linha esse sinal, esse símbolo, e aí fazer um comentário. Então este é o meu primeiro programa em Python. Essa linha aqui, quando o sistema estiver sendo executado, essa linha vai ser ignorada. E aí você pode escrever qualquer coisa. Isso é muito utilizado para deixar determinados recados para você ou para outras pessoas que vão trabalhar no código, no caso de você estar fazendo um sistema em conjunto com alguém, né? Então vamos lá. O primeiro comando que a gente vai aprender agora é o comando print. O que esse comando faz? Ele mostra uma mensagem na tela, mostra um determinado valor de uma variável e por aí vai. Então, se eu escrever dessa forma, print, né, e entre parênteses, meu primeiro programa, o que o Python vai fazer quando ele chegar nessa linha? Ele vai mostrar essa mensagem na tela, ele vai mostrar essa string que eu coloquei aqui dentro na tela. Meu primeiro programa. Então, só para a gente fazer um teste aqui, eu vou iniciar o meu terminal. Vamos começar em estudos, curso Python, entrando na minha pasta, Python 3, aula 01.py. Eu tenho... salvar o arquivo é bom, né? Muito útil. Então aqui nós temos a mensagem, meu primeiro programa, que nada mais é do que a string que eu coloquei dentro da minha função print. Eu tenho também a função input. Com a função input eu posso pedir para o usuário digitar um valor e atribuir esse valor a uma variável. Então, por exemplo, minha variável A recebe o valor de input e aqui eu coloco uma mensagem que deve aparecer para o usuário. Digite o valor de A, por exemplo. Vou colocar um espaço aqui no final dessa string, só porque quando o Python for executar essa linha, ele vai mostrar essa string exatamente como ela está e vai parar a execução, esperando que o usuário digite algum valor, né? E esse espaço vai dar um espaço entre a mensagem e o valor que o usuário vai digitar. Então vamos salvar aqui o nosso código. Vamos colocar aqui também, para ele mostrar o valor de A.
Então vamos colocar aqui um print A. Colocando ele dessa forma, você está dizendo para o Python, mostre-me o valor da variável e não a letra A na tela, né? Se você quiser que ele mostre a letra A na tela, você deveria colocar entre aspas simples ou duplas, né? Que aí ele vai entender isso como uma string e vai mostrar aquela string na tela. Então, no meu código aqui, o que o sistema vai fazer? O que o Python vai executar? Ele vai esperar que eu digite um valor, vai atribuir esse valor para essa minha variável A e vai mostrar o valor que eu digitei e depois vai mostrar essa mensagem, o who, meu primeiro programa. Vamos então salvar o código, executar, Python 3, aula 01.py. Digite o valor de A. Vamos digitar aqui o valor 6. Ele mostrou o número 6, que foi o valor que eu digitei, e o who, meu primeiro programa. Agora vamos supor que no meu programinha aqui eu vou pedir um valor e ele vai somar esse valor da minha variável A com 5, sei lá, e tem que me mostrar o resultado. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente for programar, isso é um pulo do gato para você, é que todo o sistema, em via de regra, ele passa por 3 etapas. A primeira etapa, vamos deixar anotado aqui, é a entrada de dados. O que é a entrada de dados? É o momento em que o meu sistema vai receber os dados de algum lugar, né, para ele executar, fazer alguma coisa com eles. No nosso caso é o usuário que vai digitar. Então o Python vai esperar que o usuário digite um valor para a nossa variável A, né? O segundo passo, vou colocar aqui o número 1, o segundo passo da execução do nosso sistema é o processamento. Ou seja, o que eu vou fazer com esses valores? Com o valor que o usuário digitou? No meu caso aqui, o usuário digitou um valor para A, eu vou somar a esse valor 5. Então vamos colocar isso na minha variável resultado. Então resultado é igual a A mais 5, certo? Na verdade não, ele está errado por quê? Porque sempre que você utilizar a função input, o valor que o usuário vai digitar, o Python vai entender como sendo uma string. Então você precisa fazer a conversão dessa string para um número inteiro, para daí poder somar com 5, no caso, né? Vamos fazer então essa conversão através da função int, como a gente já viu antes. Aqui tanto faz, tá? Você poderia, por exemplo, colocar A é igual a int de input, digite o valor de A, não teria problema nenhum. Ou você pode colocar o int aqui, né? Fazer a conversão do valor aqui e depois ele fazer a soma da conversão desse valor para inteiro. E voltando aqui para a nossa sequência lógica do sistema, o terceiro e último passo é a saída de dados, ou seja, o sistema vai mostrar o resultado que ele chegou do nosso cálculo, do que ele fez, enfim, né? O que o sistema foi feito para fazer. No nosso caso aqui, ele vai mostrar o valor de resultado. Como que eu faço isso? Print resultado. Só um detalhe aqui. A gente pode colocar, por exemplo, uma mensagem para o usuário saber melhor, entender melhor do que a gente está falando, o que a gente está mostrando na tela. Como que a gente vai fazer isso? O número foi somado a 5, e o resultado foi... Essa aqui é a mensagem que vai ser mostrada para o usuário, e aí você separa por vírgulas, né, os valores que você quer mostrar. Sempre que você colocar uma vírgula aqui no print, dentro da função print, ele vai adicionar um espaço depois da mensagem. Então ele vai mostrar essa mensagem, o número foi somado a 5 e o resultado foi, espaço, resultado. O valor da variável resultado, né? Então aqui, como eu segui as minhas 3 etapas de programação, entrada de dados, processamento e saída de dados, o meu sistema está completo.
Então eu posso salvar, vamos executar aqui. Digite um valor para A. Vamos digitar aqui o valor de 8. 8 mais 5. Ó, o número foi somado a 5 e o resultado foi 13. Exatamente como a gente esperava que ele mostrasse, certo? Então é isso. Na aula de hoje, então, nós vimos que o Python é uma linguagem case sensitive, ou sensível ao caso. E o que isso significa? Significa, lembra lá do começo, tudo que eu digitar em letras minúsculas é diferente da mesma coisa digitada com letras maiúsculas. Nós vimos também o conceito e algumas regras para a utilização de variáveis, e aprendemos também sobre os tipos de dados e operadores, o que nós podemos fazer com essas variáveis de cada tipo. Eu vou deixar aqui também 2 exercícios em Python para que você possa treinar. É muito importante que você treine bastante todos os comandos e os conceitos que você aprender nesse curso. No nosso próximo vídeo, então, eu vou apresentar a solução desses exercícios. No primeiro exercício, então, eu vou deixar um link ali na descrição com uma lista de possíveis variáveis. E você tem que me dizer se essa variável é válida ou não, dentro das regras que a gente apresentou aqui nessa aula. E no nosso segundo exercício, eu quero que você tente criar um sistema que some e tire a média aritmética de 2 números informados pelo usuário. Se você não sabe o que é uma média aritmética, o Google está aí para isso. E para continuar o curso, já se inscreve no canal, mete o dedão aí, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Compartilha com aquele seu amigo que também está na luta para se tornar um bom programador. E dê uma força para a gente para que esse canal se torne a comunidade cheia de gente que ele nasceu para ser. Ah, e se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de ver a última aula em que eu apresentei o curso, falei um pouco sobre como ele vai funcionar. E a gente também instalou o Python em computadores com Windows e Linux. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Thank you.